Olá, irmãos, paz do Senhor para todos. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, que Deus venha entrar no lar de cada um, derramar as bênçãos na vida de cada um, amém. Vou estar aqui trazendo uma pequena palavra que se encontra no livro de 1 Samuel 16:7, que fala assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, esta palavra é verdadeira e fiel, né? Que fala quando Davi foi ungido rei de Israel. Porque se você ler o texto, vai falar: Davi é ungido rei de Israel. Então, Davi, como os irmãos sabem, a maioria sabe, os que não sabem vão ficar sabendo agora. Davi, ele era o menor de sua casa. Davi, ele era o mais novo. E como sempre, Davi, ele era o mais rejeitado pela sua família. E também imagino que pelos parentes, pelas pessoas que conheciam Davi. Porque a Bíblia relata que Davi, ele era o menor de sua casa. Davi, ele era o mais novo. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. E Jessé tinha 7 filhos. Então Davi, ele era o mais novo, o excluído. E Samuel, Deus, ele manda Samuel para ir até a casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé como rei. E Jessé ali, ele faz passar todos os filhos deles, menos Davi, porque Davi estava no campo trabalhando, Davi estava no campo cuidando das ovelhas, porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. E eu imagino que Jessé deve ter pensado que Davi nunca ia ser escolhido, porque por fato dele ser o menor, e Davi, ele nunca tinha ido para uma guerra. Então o que Jessé pensou? Eu imagino que Jessé, ele pensou que Samuel, ele ia ungir um dos que participavam da guerra, um dos que andava com Saul, não o Davi, não o menor. Irmãos, o que eu quero dizer para você: Deus, ele não olha para a sua aparência. Deus, ele não olha para o tamanho da sua estatura. Se fosse assim, Deus, ele teria escolhido o mais velho de Jessé, que era um homem acostumado com guerra, que era um homem que já tinha um perfil de rei. Ou então qualquer um dos outros, porque os outros também, eles iam para a guerra. Os outros também, eles tinham costumes com guerras, com armas, com batalhas. Davi não, Davi, ele era simplesmente um pastor de ovelhas. Mas para Deus, Davi, ele ia se tornar um dos melhores reis de Israel. Porque Deus, ele já sabia do coração de Davi. Ele já sabia o que Davi pensava. Ele já sabia como que Davi era. Como que era o coração de Davi. Muitas das vezes, por nós sermos os menores, por nós sermos os mais frágeis, os mais fracos, os mais pobres, muitas das vezes nós pensamos que Deus não vai usar a gente também. Mas Deus, ele vai usar sim. Porque Deus, ele não quer saber do seu grau de estudo. Deus, ele não quer saber da sua força material, da sua força carnal. Deus, ele quer saber da sua força espiritual. Como que você está espiritualmente com ele. Deus, ele quer saber se você ora, se você jejuma, se você se consagra. É isso que Deus quer fazer. E era isso que Davi fazia. Isso que Deus quer que você faça. Não se preocupar com o tamanho do obstáculo, ou com o tamanho da situação, da circunstância. Muitas das vezes nós passamos por muitas coisas negativas nas nossas vidas, e muitas das vezes nós desistimos antes mesmo de terminar. E muitas das vezes Deus tem algo mais na frente para dar para cada um de nós. Só que antes de chegar ali nós desistimos, nós não prosseguimos, e nisso nós perdemos as bênçãos que Deus tem sobre as nossas vidas. E nisso nós perdemos os milagres, porque Deus, ele é um Deus de milagre. Deus, ele é um Deus de causas impossíveis. Então, se você tem um sonho que para o homem é impossível, lembre-se de uma coisa: para Deus nada é impossível. E se você crer, se você acreditar, Deus, ele vai realizar o seu sonho. Assim como ele fez com Davi, assim como ele tirou Davi de dentro da sua casa, assim como ele fez de Davi, que era o mais rejeitado, ser um dos melhores reis de Israel, e segundo o coração de Deus. Mas Davi também, ele teve os seus altos e baixos. Só que Davi, ele sempre se arrependia. E Davi, ele sempre pedia perdão para Deus. Que nós venhamos pedir perdão para Deus por todos os atos que nós fazemos.
Muitas das vezes nós não lembramos de pedir perdão. Só que nós temos que pedir perdão para Deus. Nós somos pecadores, sim. Só que nós temos que se arrepender. Todos nós somos pecadores. Só que nós temos que se arrepender. E Deus, ele vai perdoar nossos pecados se nós estivermos pedindo de coração. E Ele sabe. Porque não adianta você pegar e falar, eu vou pecar porque eu sei que depois Deus vai me perdoar. Porque não é bem assim. Deus, ele sabe do meu e do teu coração. Deus, ele sabe quando eu estou pedindo com sinceridade. Deus, ele sabe quando você está pedindo com sinceridade. E Deus, ele sabe quando você ou quando eu estamos zombando dele. E Deus, ele não aceita. Deus, ele não aceita. Então o que nós viemos fazer de coração para Deus? Que nós viemos pedir do fundo do coração, assim como Davi fazia. Que nós viemos ser um Davi, do mais frágil, do mais pequeno, do mais novo, para o melhor rei de Israel, para o único melhor. Amém? Que nós viemos sair do fundo do poço e ir para cima, assim como Deus fez com Davi, porque Ele é o mesmo Deus, daquela época Ele é o mesmo, Ele não muda. Então ainda hoje Ele faz esse tipo de coisa. Ainda hoje Ele pode tirar uma pessoa que está na sarjeta e levar para cima e colocar entre os grandes, porque Ele é Deus. Ainda hoje Ele pode tirar uma pessoa das ruas e colocar para ela morar no melhor prédio que existe, ou uma pessoa de um barraco ou de uma invasão e levar para o melhor palácio que existe, para o melhor prédio, para a melhor casa. Porque Deus, ele ainda é Deus de milagres. Deus, ele ainda faz prodígios e maravilhas, assim como Ele fez no passado. Ainda hoje Ele ainda faz, porque Ele é Deus. Amém? O único Deus. E o único Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que os irmãos venham ficar com esta palavra, que os irmãos venham meditar nessa palavra. E que os irmãos não venham esquecer que nós servimos a um Deus que tudo pode. Tudo pode. Nós servimos a um Deus que pode tudo. Que pode realizar os milagres mais impossíveis. As coisas mais impossíveis que existem. Deus, ele pode realizar. Que os irmãos não venham se esquecer. Amém? Que os irmãos não venham se esquecer que hoje você pode estar embaixo, mas amanhã você poderá estar em cima. Se você crer, se você acreditar e se você tiver fé.